Entre o final do século XVI e o início do século XVII, a Inglaterra resolve finalmente desobedecer o Tratado de Tordesilhas, como os franceses já vinham fazendo há algumas décadas. A chegada na América e o estabelecimento de colônias inglesas na costa leste da América do Norte se deu após muitas lutas e muitas dificuldades. A busca de metais preciosos e matéria-prima era urgente e se esperava clima ameno, terras férteis, selvagens cordiais. Não foi bem isso que os ingleses encontraram, mas mesmo assim tiveram muito sucesso e formaram o país que hoje conhecemos como Estados Unidos. Bom, os Estados Unidos ele surge como uma cria, um filho que a Inglaterra pariu porque ela estava com muitos problemas internos, mas também, por outro lado, muito sucesso, né? O sucesso inglês veio cheio de problemas também, e isso fez com que ela resolvesse, de uma vez por todas, ocupar a América, que não era uma opção inicial, a ocupação da América, né? A França já tinha ocupado a América, a Espanha, Portugal, mas a Espanha e Portugal eles tinham legitimidade pelo Tratado de Tordesilhas. A Inglaterra ainda não tinha desobedecido o Tratado de Tordesilhas. A França o tempo todo desobedecia, a Holanda também, né? Tentativas de colonização no Brasil, imensas e coisa e tal. A Inglaterra não, ela ficava na dela, ela teve muitos problemas para resolver durante um tempo. As mudanças ocorridas durante o século XVII levaram aos cercamentos e às revoluções inglesas. Depois, a gente vai ter durante o século XVIII e XIX a Revolução Industrial acontecendo, né? A nobreza aristocrática vira uma nobreza comerciante, vai se unir com a burguesia, vão iniciar um sucesso econômico que vai resultar na Revolução Industrial. As revoluções inglesas vão pôr fim ao absolutismo, vão surgir as ideias iluministas dentro da Inglaterra, né, de divisão de poder, de livre iniciativa, de livre comércio. Isso vai fazer com que o ambiente inglês mude muito. As cidades ficam superlotadas pelo êxodo rural, vai aumentar a mendicância, ao mesmo tempo que melhora a qualidade de vida para os que são donos dos meios de produção. Os que são empregados vão ter uma certa dificuldade, porque não tem emprego para todo mundo, tem muito mais gente procurando emprego do que necessidade de emprego, principalmente durante a terceira fase da Revolução Industrial, mas aqui, neste momento, a gente está vivendo ainda a primeira fase, né? E vai ter, então, muito mendigo, muita gente procurando emprego, aluguéis caros, alimentos caros, porque muita gente saiu do campo, foi para a cidade, passou a plantar menos, enfim, tudo aquilo que a gente já viu, né, nas nossas aulas anteriores. E nesse momento, lá no início dos cercamentos, já tinha havido uma primeira tentativa de colonização da América. Elizabeth I resolveu que nas ilhas Roanoke, ali poderia se ter uma colônia inglesa, né, no Caribe. Por que ela vai tomar essa decisão? Ela dá a concessão ao Drake para ele fazer um mapeamento, e se tivesse interesse em ocupar aquela região. De 1584 a 1587 vão mapear a região, né? Vão analisar o terreno, analisar os nativos, né? Se eles podiam ocupar ou não. Até durante essa análise, de 1584 a 1587, os ingleses vão assassinar um chefe indígena, né? O chefe Winyah. Ele é assassinado, isso já cria uma tensão, mas mesmo assim, em 1587, o John White ganhou a concessão para fazer uma colônia em que ele seria o governador-geral representante da Inglaterra nessa colônia nas Ilhas Roanoke, porque ele era avô da primeira criança nascida na América, né? Que ganhou o nome de Virgínia, a primeira criança nascida na América, em homenagem a Elizabeth I, então. Só que o John White ele volta para tentar conseguir uma estrutura melhor para a colônia, trazer sementes, né, madeira para construir casas, enfim, uma infraestrutura para a colônia ter algum sucesso. Então ele vai voltar para a Inglaterra. Só que quando ele chega na Inglaterra, está acontecendo a guerra entre a Espanha e a Inglaterra, a guerra anglo-hispânica, né, em que a marinha inglesa tentava superar a marinha da Espanha na exploração dos mares, e essa guerra vai atrasar em 3 anos a volta do John White para a colônia. Na colônia que ele tinha deixado aqui, estruturada e tudo, a filha estava lá com a neta. Então ele tinha um interesse pessoal, né, em voltar para lá.
O problema é o seguinte, quando ele chega na ilha, de volta, 3 anos depois, ele não vai encontrar nada mais, não existe mais nada. A ilha está abandonada. E o que ocasionou o abandono dessa colônia? Mas abandonada assim, ó, casas vazias, tudo pela metade, tudo como se estivessem vivendo e tivessem que sair correndo. Existia uma chance de acontecer alguma coisa? Existia pelo clima dali, né? Tem épocas de furacão, é uma região que ainda hoje é assim, né? Nativos, eles podiam ser atacados por nativos. Então ele tinha uma combinação, que qualquer fuga que eles tivessem que ter de Roanoke, eles iriam para as Ilhas Hatteras, que são ao lado, assim, mais para o lado sul. E essas tentativas, essa fuga para a Ilha Hattera era uma possibilidade. Então eles, você só deixa em algum sinal. E o sinal que eles deixaram foi Croatan, uma palavra, né, que na verdade os nativos chamavam as Ilhas Hatteras de Croatan. Então o John White olhou aquilo, e primeiro eles acharam um cro numa árvore, C-R-O, e depois numa estaca de madeira a palavra inteira, Croatan, né? E quando eles acharam isso, eles pensaram, então eles estão em Croatan. E o John White mesmo, ele não conseguiu alcançar Croatan, ele foi pego por uma tempestade no caminho, ele não conseguiu alcançar, acabou voltando para a Inglaterra sem saber do destino, querendo voltar depois, mas nunca mais voltou, morreu antes disso. Enfim, uma nova expedição foi mandada e não se achou sinal. Mas quando eu digo que não se achou sinal, nem nas Ilhas Roanoke e nem em Croatan, nem nas Ilhas Hatteras, nem sinal, nem osso, nem esqueleto, nem artigos de civilização inglesa, nada. Tá? 1000 possibilidades foram colocadas, doenças, epidemias, né? Tinha epidemia de varíola na Europa desde sempre, né? Então isso era uma possibilidade. Alguém foi contaminado com varíola, matou todo mundo, mas cadê os corpos? Onde é que tem os corpos? Onde é que tem os animais? Tudo tinha sumido. Então esse é um grande mistério que durante muito tempo povoou o imaginário das pessoas, né? E esse imaginário das pessoas povoado tem muito a ver com essa região até hoje. Entre o século XIX e o século XX, essa região ela teve uma série de desaparecimentos de navios, de pessoas, até de avião, né, no século XX. Eu, quando era criança, via falar no desaparecimento de aviões, né, nessa região chamada Triângulo das Bermudas. Na verdade, as Ilhas Roanoke, elas não são exatamente no Triângulo das Bermudas, né? O Triângulo das Bermudas ele seria uma região mais para cá. Ela seria, se tu fizeres um exercício de imaginação, uma ponta de um novo Triângulo das Bermudas, um triângulo perfeito aqui, né? Essa região, eu acho que começou a ganhar lenda, talvez já por essa intriga, né, que os ingleses tinham de o que aconteceu com as pessoas dessa região, né? O que pode ter acontecido. Então, aqui nas Ilhas Roanoke, que vocês estão vendo, né, na costa da Carolina do Norte, foi a primeira tentativa de colonização inglesa, e depois dela, gente, ninguém mais queria saber de colonizar aquele lugar, porque existia um medo muito grande de voltar àquele lugar, né, de voltar à ocupação. O que a gente tem a dizer sobre isso? Esse medo durou até que os problemas que as cidades enfrentavam na Inglaterra, guerras religiosas, desempregados, mendicância, começaram a ser maiores do que o medo. E muitas pessoas estavam extremamente infelizes naquela situação e começaram a meio que pressionar até para haver uma ocupação da América. Aqui a gente tem os arqueólogos, né, nas Ilhas Roanoke tentando achar alguma coisa, nenhum vestígio da colônia até hoje foi encontrado, apesar que existem evidências, né, que eles devem ter ido para lá. Por que a gente não acha nenhum vestígio é outra coisa que já dá origem a muitas lendas, né? Bom, como é que os ingleses foram parar finalmente no continente americano? A possibilidade de uma vida nova em um novo lugar em que se falava ter pedras preciosas, terras férteis, nativos dóceis, era grande, né, gente? Era bem grande, assim, perto do que se prometia em outras ocasiões. Então existia uma chance grande das coisas darem certo na América para quem quisesse ir, segundo as notícias que eles tinham, que vinham da América, né? O governo inglês resolveu então organizar companhias de comércio, eram companhias de particulares, que elas teriam a concessão da exploração de riqueza no Novo Mundo,
eram companhias particulares, porque se tu quisesse vir para o Novo Mundo, fosse um inglês que quisesse vir, tu ia ter que pagar por isso. Não, o governo inglês não ia te dar nada. O que tu ia ganhar? A chance de enriquecer com as riquezas que a terra poderia te oferecer. A Inglaterra, e o que isso era vantagem para a Inglaterra? O pacto colonial, né? Iam fornecer produtos somente para a metrópole, para a Inglaterra. Então isso era muita vantagem para a Inglaterra. E essas companhias de comércio começaram a ser organizadas, então, e as pessoas aderiam a elas. As pessoas assumiam essas companhias de comércio, pagavam, contratavam a companhia de comércio para levá-las com suas famílias, e elas então deveriam morar na terra e produzir riquezas para a Inglaterra. Esse primeiro momento, assim, foi o momento em que a companhia mais rica partiu, a London Company, né? Partiu para achar as terras inglesas, e na sequência da London Company a gente vai ter a Plymouth Company. A London Company vai fazer colônias no sul e a Plymouth Company vai fazer colônias no norte dos Estados Unidos. Um total de 13 colônias inglesas na América. Mas é muito interessante porque essas 13 colônias inglesas são diferentes de tudo que se produziu em colonização dentro da América. Primeiro, as primeiras tentativas, né, em 1607, chegou a primeira companhia, a London Company, e essa companhia que vai chegar em 1607, a London Company, vai trazer uma aristocracia voltada à agricultura e vai encontrar boas terras para isso, terras férteis no sul dos Estados Unidos, um clima subtropical, né, um clima ameno, assim. E o problema é o seguinte, eles chegam lá em busca de metais preciosos, muito, né? Então eles ainda nessa primeira tentativa, não é imediatamente que eles vão fazer uma colonização urbana. Apesar disso, fundam a primeira colônia, que vai ser a origem da primeira cidade, Jamestown, né? Em homenagem ao rei James. E ali em Jamestown, então a gente diz que é o primeiro núcleo dos Estados Unidos, é um núcleo inglês, mas é o primeiro, a semente, né, do nascimento dos Estados Unidos. Logo, eles vão descobrir que dá para plantar ali algodão e tabaco e vão começar, então, um povoamento. No início, era uma exploração de metais preciosos e não tinham interesse em mais nada. E com o tempo, não acharam metais preciosos, um colono americano descobriu que podia plantar tabaco e passou, então, a fazer grandes extensões de terra de plantação de tabaco. Mais tarde, passaram a plantar algodão também e atender a indústria têxtil inglesa. A Plymouth Company saiu mais tarde, porque eram colonos mais pobres, advindos do puritanismo, a maioria deles, guerras religiosas. A Inglaterra não tinha nenhum interesse em que aquela gente ficasse lá dentro. Eles então entraram no navio da Plymouth Company, um navio chamado Mayflower, guardem bem este nome porque é bem importante, e esses colonos então foram mais ao norte dos Estados Unidos. Chegando na costa dos Estados Unidos, eles já perceberam que o clima era muito pior do que os colonos do sul relatavam. O índio era bem complicado, bem difícil, muito sentido de propriedade privada. Aliás, índios do sul e do norte com muito sentimento de propriedade privada, muito. E eles tiveram que lutar muito com esses indígenas, né? Mas eles conseguiram chegar no norte dos Estados Unidos, não conseguiram fazer grandes plantações de terra, tiveram que plantar em pequenas propriedades porque existia um pouco espaço de terra fértil, muitas tribos indígenas não deixando eles avançar no espaço. Plantavam policultura, milho, batata, pequena quantidade, criavam ovos, só faltou falar botavam ovos, criavam galinhas, né, criavam perus, criavam carneiros, né, para alimentação, para subsistência, as pequenas famílias. Cada um deles passou a ter um núcleo, em geral com centro na igreja, onde eles se reuniam e tomavam a decisão do que fazer naquela região. A Inglaterra nem dava conta que eles estavam ali. O sul, a Inglaterra cobrava, tinha pacto colonial, comprava toda a produção, cobrava impostos, cuidava. O norte, graças a Deus que essa gente foi embora. A Inglaterra nunca mais olhou para eles, não sabia nem que eles estavam lá, nem as dificuldades que eles tinham, nem nada. Então eles tiveram muito que se virar sozinhos, muito, tá? Então eles não tinham mão de obra escrava, obviamente, se as propriedades eram pequenas, cada família plantava e vivia a sua terra. Então, a London Company formou essas colônias do sul com mão de obra escrava,
grandes extensões de terra plantadas, algodão e tabaco, índios com noção de propriedade privada muito grande, bastante noção de propriedade privada, porém, essa noção de propriedade privada conseguiu ser negociada, a gente vai ver no outro vídeo isso. Norte, índios muito furiosos, negociação muito difícil. Terra nada fértil, o clima não era muito bom, tiveram que fazer pequenas propriedades, plantar coisas para subsistência, milho, batata, abóbora, criar carneiro, cabrito, peru e porco para sobreviver. Com uma pequena propriedade não havia nenhuma necessidade de mão de obra escrava, então a família plantava e colhia, mão de obra livre, tá? Então nós temos bem diferentes entre essas 13 colônias que se formaram na costa leste, uma diferença entre o sul e o norte.